Podcast do Transporte. Na área do transporte público de passageiros, alguns fatos estão ficando bem claros e conhecidos por todos. Que o transporte é um direito, que há uma necessidade de subsídio público, que temos urgência na descarbonização, que existem grandes chances de uma eletrificação. Mas tudo isso leva à pergunta que não quer calar. Aliás, que grita bem alto. Com que dinheiro vamos fazer tudo isso? Nós levantamos o assunto com 3 das maiores e mais poderosas especialistas do assunto. No estúdio do podcast do transporte, montado dentro da Arena NTP, a gente reuniu na mesma mesa Carissa Ribeiro, especialista de transportes no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, com foco em parcerias público-privadas, as famosas PPPs, Kelly Fernandes, assessora técnica do programa Euroclima da GIZ, empresa federal alemã para a cooperação técnica, e Daniele Costa, coordenadora de planejamento da mobilidade urbana da CEMOB, do Ministério das Cidades. E o que descobrimos nesse nosso bate-papo foi: 1. Há dinheiro. 2. Como fazer para conseguir botar a mão nessa grana. 3. Como prefeituras de grandes capitais, cidades de porte médio ou pequenininhas podem se candidatar aos recursos disponíveis. Então, você aí da administração municipal de todo este paizão, se ligue. A primeira pergunta para as 3 foi direta: falta dinheiro ou falta projeto? Daniele Costa, do Ministério das Cidades, foi a primeira a se pronunciar. No momento que nós estamos hoje, faltam mais projetos do que recursos. Os recursos, logicamente, eles estão aquém do déficit de infraestrutura, do que a gente precisa de melhoria, mas a gente tem aí recursos disponíveis hoje, tanto recursos públicos quanto recursos privados, e a gente precisa muito canalizar essa aproximação, utilizar esses recursos da melhor forma. Eles são escassos, então a gente tem que fazer um uso eficiente também dos recursos, e precisamos sim de bons projetos. No âmbito do Ministério das Cidades, nós estamos sempre preocupados com a capacitação dos entes federados, diversificando nossas parcerias para que a gente consiga estruturar os melhores projetos possíveis aqui no país. Podpedia, o dicionário do podcast. Opa, só para esclarecer quem ouve tanto essa expressão e não sabe bem exatamente o que são os entes federados, pois são as partes que formam a nossa república. Então, a União, os estados e os municípios. Se for levar bem ao pé da letra, estes 3 mosqueteiros viram 4, porque aí entra o Distrito Federal. E fui! Podpedia. Seguimos. A perspectiva da Carissa Ribeiro, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, é bem parecida com a de Daniele. Existe dinheiro, o que falta é projeto, ou melhor, falta projeto bem feito e com parceria. Eu vou falar de PPP. Precisa de projeto e precisa de parceria. Como a Dani falou, todos os entes financiadores, eles têm recurso desde que você apresente um bom projeto. O que você quer fazer, como você quer fazer e que dinheiro você precisa. E quais são os riscos para esse projeto. Então não é simplesmente o projeto executivo, mas dentro de um contexto de desenvolvimento. Isso aqui o BID Invest olha sempre o impacto desse projeto e quem ele vai se beneficiar e o que o município e a região consegue beneficiar com isso. Mas eu acho que a grande notícia é: dinheiro sempre teve, mas a parceria é um tema super importante nesse processo. A Kelly Fernandes, representante da empresa federal alemã de cooperação técnica chamada GIZ, também confirma essa radiografia do mercado no que diz respeito a projetos versus financiamentos. Eu diria que não falta recurso, mas o ecossistema é complexo. E muitas vezes é difícil entendê-lo ou ter as capacidades para entendê-lo. Principalmente porque muitas vezes as secretarias de transporte e mobilidade que vão estruturar esses projetos, às vezes não estão tão conectadas com as secretarias que cuidam da temática de financiamento. Então existe também uma falta de conversa interna, de integração entre as diferentes secretarias, que às vezes dificulta
a conexão entre projeto e financiamento. Então, eu acho que aí é um campo interessante para a gente fortalecer essas proximidades e, ao mesmo tempo, fortalecer as capacidades de preparação de projeto, entendendo quais são as necessidades das diferentes fontes, mas também aliando os projetos com as políticas públicas que já existem, por exemplo, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, os planos de mobilidade urbana, para que a gente tenha bons projetos desde a perspectiva social, ambiental e econômica, que vão ter como resultado impactos positivos e melhor mobilidade e cidade para as pessoas. Podcast do Transporte.